meus queridos, beleza? Meu nome é Diogo Rezende, sou da Treinatec BH Curso. Tô com a presença ilustre aqui do Barão, o cara é top demais, tá? Hoje o Barão aqui vai explicar o ciclo base de refrigeração, depois vai migrar para a área do mini VRF, né? VRV. Hoje ele vai ser VRV, hoje é Daikin. Tá, a gente vai mostrar o VRV, como que ele funciona, explicar para vocês as diferenças do VRV com um split convencional, né, Barão? Sabe por que a Daikin fala VRF, VRV? Por quê? É porque você sabe que a Daikin foi quem criou o sistema, né? Ele que foi bem lá atrás, bem antigamente, e ele fala... Patenteou. Aí ele fala que o VRV é variação de refrigerante verdadeiro. E o outro é variação de refrigerante falso, entendeu? Quem começou foi ali. Pessoal, pera aí, antes de mais nada, que é o Barão, né, Barão? Apresenta pro pessoal, por favor. Ó, gente, muita humildade, eu tô começando aí, que também vocês possam me procurar no YouTube. Cara, é bom demais. O canal é Barão VRFs. Se inscreve no canal, deixa o like. Coloca sempre vídeos curtos lá, se inscreve pra gente poder fortalecer o canal, tá? Hoje a gente vai falar o quê? Vamos falar um ciclo básico de refrigeração, ciclo de um split, é o mesmo ciclo de uma geladeira, é o ciclo básico. E a gente vai incrementar aqui, vai explicar o ciclo básico e depois a gente migra ele para o mini VRV para você entender como é que funciona. Como é que é esse ciclo, como é que ele distribui. Vamos lá. Primeira coisa, compressor. Esse é o nosso coração. E a gente fala que o nosso coração inverte, né? Ele acelera e desacelera. Isso aqui que vai fazer a circulação do fluido refrigerante do ciclo. Só um detalhe, né, Barão? Lembrando que o convencional, como que ele funciona? Ele só tem uma rotação única, então o deslocamento dele é sempre único, convencional, né? é fixo. É fixo, ele liga e desliga de acordo com a variação de temperatura. Quem vai controlar isso é o termostato, né? Para romper inércia, ele dá aquele pico de energia, Isso. depois ele dá aquela estabilidade. No qual o consumo é maior. O VRF, VRV, os inverter em geral, os compressores, ele não tem velocidade fixa, ele tem uma variação de acordo com a capacidade térmica do ambiente, não é isso? Os splits, os multi-splits e os VRF, VRV, eles são compressores com corrente contínua. Ele é diferente, o outro já é alternado. É um detalhezinho aí que muda algumas coisas para teste. Para quem não sabe, gente, essa tecnologia de VRF não começou não tem pouco tempo, não, né, Barão? Não, a Daikin, se eu não me engano, foi nos 80, anos né? 80, anos 80. Se não me engano, 85, 40, 84. Tem muito tempo aqui no Brasil, que é uma novidade para muitas pessoas, nem sabem, nunca ouviram falar sobre o que é VRF, DVM, alguns outros falam que cada um tem uma sigla diferente, mas no final das contas é tudo a mesma coisa, Marco. Eles são muito parecidos um com o outro. Bom, vamos lá. O compressor, este compressor especificamente, desse tipo de equipamento que a gente vai mostrar, ele é um compressor que ele é scroll. Né? Scroll, a palavra scroll significa caracol. Ele está girando como se fosse um caracol. Festa junina, eu vou falar do caracol. O pessoal faz aquele espiral, um espiral afunilando. Então ele tem, são dois espirais, um fixo e um móvel. Dessa forma ele vai espremendo o caracol, o fluido. É comprimir aquele fluido e jogando para cima. Ele é bem eficiente e foi muito bem aceito pelo mercado. Bom, então saiu aqui pela descarga. Alta certo? pressão e temperatura, somente vapor, né? Temperatura alta e pressão alta. O fluido aqui, ele está em forma gasosa, certo? Que é gás. Partiu. Ele está indo para onde? Ele está indo para o condensador. Para que ele está indo para o condensador, Diego? Ele vai condensar, o próprio nome disso, condensador, onde condensa o fluido refrigerante. Para condensar o fluido, o que tem que fazer? Tem que liberar o calor. Então o condensador é aquela parte lá de fora que libera o calor do fluido refrigerante e passar de vapor para líquido. Uma outra diferença de um split convencional é o ventilador do split convencional é rotação fixa, né, Barão? Esse aqui tem alguns sensores, no qual pode controlar o controle de condensação. De acordo com a pressão e temperatura, ele vai acelerando e desacelerando. Que às vezes pode ser estranho, né? Um dia inverno, um dia mais frio, pô, tá estragado aquele ventilador, tá girando muito devagar. Pô, não tá estragado não, isso é um controle de condensação. Eu já peguei uma condensadora, um equipamento grande, desse tipo, e o cliente me chamou desesperado, não estava funcionando, tinha parado o sistema. Louco, ia ter um evento à noite, eu saí correndo para Betim. Saí correndo para Betim, peguei um trânsito danado. Cheguei lá, máquina normal. Eu digo, rapaz, a máquina tá normal. Foi? Não vi problema nenhum. Ele, não, rapaz, tá vendo aquela planta lá em cima, aquela árvore? A árvore fica mexendo a galha. Mas aí ela parou. Eu olhei para aquela. Você crê nisso? Me fez andar metade da cidade com pressa.
Para nada. Forte aquecimento. O equipamento acelera e desacelera o ventilador de acordo com a necessidade. Se não tem necessidade, ele não precisa ficar acelerado. E com isso ele melhora a eficiência, o Economia de controle de energia, resfriamento, tudo certinho, ele é né? muito tecnológico, os sistemas novos inverter, no caso o VRV que nós vamos mostrar daqui a pouco, ele se autobalanceia só, entendeu? Ele pega os dados e ele tem algoritmos que fazem o ajuste do equipamento de acordo com o ambiente. Se tiver mais calor, ele vai acelerar mais, se tiver menos calor, vai acelerar menos. As válvulas eletrônicas vão ficar abrindo e fechando, vai acelerar o compressor, desacelerar o compressor, é fino demais. O detalhe é que outro lembrando que nível. os ar-condicionados inverter, que foi essa tecnologia dos VRT, Sim. né? É a mesma coisa dos Fórmula 1. Tá? Top de tecnologia da Fórmula 1. Depois dos Exatamente. carros populares, pega tecnologia e vem trazendo verdade. Claro que eu quero. Vamos puxar então, Barão. Com eles a gente não conversou nada. O condensador fez o trabalho dele, liberou calor, certo? O calor saiu para o ambiente, ok? E aí, aqui nesse lado de cá a gente vai ter o quê? O ciclo, Linha de líquido, né? linha de líquido. Ainda alta pressão, Como é que é a né? linha de líquido? Exatamente, pressão alta e temperatura. A temperatura aqui está bem alta, aqui ela já está uma temperatura mais amena. Mais ou menos, talvez a temperatura do corpo, uns 30 e poucos graus. Vai variar de acordo com a temperatura do ambiente, vai ambiente depender, externo também. vai Isso depender. tem vários fatores. Mas Tem vai bastante ficar, também. mas vai ficar bem menor, Isso. certo? E aí a gente vai ter aqui a nossa válvula de expansão. Nesse caso aqui é uma válvula de expansão eletrônica. Boa. É a mesma função, gente, para quem é da área doméstica assistindo o vídeo, é a mesma coisa do capilar. Em câmara frigorífica tem a válvula de expansão termostática. No sistema VRV tem uma válvula de expansão também, porém eletrônica, que tem maior eficiência, ela tem transtorno de pressão e temperatura para maior controle de superaquecimento. Ela vai ter vários passos, ela vai abrir e fechar de acordo com a necessidade. Ao contrário do capilar, que a vazão é fixa, somente aquele tubinho fininho, ela vai ajustando de acordo com a necessidade. Olha, um detalhe interessante. Nesse sistema multi, que é o VRF, é o multi. Se você tivesse acesso a um computador que você visse todos os dados do equipamento, você ia ver a abertura da válvula. Ah, a válvula está aberta tantos por cento, a válvula dessa máquina está aberta tantos por cento. Você pegar um sistema desse e olhar, você vê que as válvulas estão com 20%, com 30%, normal. Se ela estivesse com 80%, está pedindo gás, está com deficiência de fluido refrigerante no seu sistema. Isso é um detalhe interessante, porque às vezes você tem um microvazamento que você não sabia. Mas se você tem acesso ao sistema, você consegue ver. O cliente O nem... superaquecimento fica alto, mas abre a volta demais. O cliente nem percebeu ainda, você já sabe que tem uma coisa errada. Tá vendo que bacana? Verdade. Tecnologia é outro nível, gente. Aqui, ó. Então passou para a válvula aqui em alta pressão, né, Varão? Quando ela passa aqui, o que acontece? Você imagina, gente, você pegou um metrô lotado. Que inferno. Quando você sai, parece que a pressão até cai. Você sente. Só um detalhe, né? Aqui, ó. Tem um detalhe, ó. Pressão, força por unidade diária, né? Aqui a vazão pequenininha é a mesma coisa. Pegar um fluido aqui, fazer isso com ele que eu obstruí, ó. Vendo a pressão alta aqui. Quando chegou aqui, ó, encontrou uma área maior. Se aumentou a área, o que aconteceu com a pressão? Diminuiu. Então, é como se fosse o capilar, porém a válvula de expansão eletrônica. A função é provocar uma queda de pressão do fluido ao chegar no evaporador. Todo fluido refrigerante, ele tem uma tabela de pressão por temperatura. Se você caiu a pressão, você cai automaticamente a temperatura. Isso aí, então é diretamente proporcional. Então a função dele é diminuir a temperatura de evaporação do fluido para ele evaporar a temperatura mais baixa, em torno de 2, 3 graus, a temperatura de evaporação para o ar condicionado. Vamos lá aqui, então pressão caiu. Boa. Bota aí. Chegou aqui então baixa pressão. Pressão lá embaixo. Chega onde, Varão? No evaporador. Coloca aqui a temperatura também. Temperatura caiu. Aí ele vai chegar onde? No Nós temos um trocador de calor aqui que é a serpentina evaporadora. o evaporador, o próprio nome diz, né? Vai evaporar quem? Ele, o fluido refrigerante. Ele absorve o calor. Que calor? Do ambiente interno Aqui, das pessoas, aqui, né? Ela ainda está em forma líquida. Líquido com e um pouco de vapor. Isso, a proporção de vapor. líquido é maior. Se verificar no diagrama de pH, né? Você vai verificar ali Ele é o líquido com e vapor, isso, exatamente. Aí ele vai chegar aqui e esse líquido vai começar a retirar calor do ambiente. Ele vai trocar Absorve calor, absorver calor e aí ele evapora. Por isso que a gente chama de evaporador. Quem está evaporando aqui é o fluido que está dentro da tubulação. Continuando. Aí ele absorveu o calor, transformou. O objetivo é transformar 100% vapor. Se caso tiver alguma deficiência, sujeira,
o ventilador estiver danificado, O cara botou em 18, já tá Isso. frio e o bicho tá... ele pode vir retornar líquido. Porém, os equipamentos VRV tem um acumulador de sucção, uma peça Vamos aqui, desenhar aqui. Isso. basicamente isso aqui, tá, gente? Ó, o desenho tá meio feio aqui, mas é isso aqui, ó. Ele entra por aqui, para ele sair, eles fazem isso aqui, ó. Então ele vai puxar, e se estiver voltando algum líquido, o líquido vai ficar aqui embaixo. Isso. Ô, Diogo, mas então como que volta o óleo? Tem um furinho aqui embaixo, Mas, na para ele, verdade, dosador para ele voltar esse óleo pro compressor também. ele deve ter mais de um ponto. Deve ter um ponto aqui, deve ter um ponto aqui. Os VRVs costumam ter mais de um ponto para retorno de óleo. Retorno do óleo. Por isso que o sistema aguenta ficar numa Tem um distância sistema de longa. lavagem, né? De 8 a 8 horas ele, também, ele né? faz ele acelera para poder retornar, forçar o óleo a voltar, entendeu? Claro. Por isso que você não precisa, nesse sistema, nesse caso aqui que a gente vai falar, não precisa de Sifão. sifão. Não precisa. Ele é um sistema inteligente. Esse acumulador que eles colocam, ele já vem com uma quantidade a mais de óleo certinho para ele. Já vem de fábrica. Já vem de fábrica. Você não precisa acrescentar. É bacana isso também. Bom, pessoal, então agora aqui a gente vai mostrar a diferença, tá? Do ciclo normal de refrigeração, no qual já foi explicado, com o ciclo do VRV. Então tá aqui o ciclo de refrigeração, compressor, condensador, dispositivo de expansão e evaporador. Tranquilo, refrigeração, gente, é tudo igual. Só vai mudar o tamanho e, é lógico, alguns componentes. Aqui está o ciclo do VRV, o compressor está aqui dentro, tá? Ao contrário de um split convencional, tem um capilarzinho aqui, né? Ou um inverter, tem uma válvula de expansão, no multisplit também tem várias válvulas e várias saídas. O VRV só tem duas saídas. Aqui realmente uma é de alta pressão, outra é baixa. Ao contrário do que algumas pessoas falam, né? Você tem um dispositivo de expansão, que é um capilar, uma válvula de expansão, a pessoa fala alta e baixa, na verdade os dois é baixa pressão. Um que está indo, o outro está voltando, mas um é alta, o outro é baixa. No VRV, realmente sai alta pressão, passa por um distribuidor, que chama de refinete. No caso do VRV Home, tem uma caixa de distribuição, Boa. tá, gente? É uma caixa Aqui no- que ela vai derivar para vários equipamentos de acordo com capacidade, né? O que acontece? Quando você tem um VRV, né, grande, que não é o home no caso, você tem vários refinetes. Cada refinete desse, você tem que fazer 3 brasagens, 3 soldas. E quando você faz uma solda, você tem que usar um maçarico. Tem muito local que tem uma burocracia muito grande para você utilizar esses maçaricos. A segurança do trabalho fica de cima, você tem que ter um extintor e tal, uma burocracia danada. Então, e outra coisa, que ela gera fuligem do lado de dentro. Você tem que fazer solda, ou seja, brasagem com nitrogênio passante. Porque senão vai dar fuligem, aquela sujeira, e pode vir para o dispositivo de expansão, para o seu compressor. Exatamente. E até lavar a tubulação toda com 141B, circulando dentro da tubulação. Já ao contrário do home, né? Você não usa esses refinetes. Como assim A usa? ideia é não ter soldagem, gente. Você imagina isso aqui num hospital, você entrando numa indústria que você tem dificuldade com relação à soldagem, numa mineradora, tem toda aquela burocracia para você chegar lá com o PPU, vai ter fogo. Bicho, você falou que vai ter fogo, os técnicos de segurança, eles querem crescer para cima de você. Não, peraí, mas como é isso? Aí o cara já começa a imaginar, é solda, aí o cara já pensa que é solda elétrica, começa a exigir um monte de coisa. Então preste atenção, esse sistema ele foi criado para não ter solda. Aqui você vai ter uma caixa de distribuição como se fosse uma flauta, tá? Chega a tubulação aqui é cada evaporador, então aqui vai distribuir. Que é essa caixinha aqui, ó. Tem válvulas na entrada e válvulas na saída. Então aqui, ó, são conexões, vai fazer isso. somente um flange. Isso. Então vai ter aqui, ó, essa caixinha de distribuição, você joga para os evaporadores. Então vai eliminar os refinetes da linha. Então aqui, ó, mostra aí, Barão. Isso aqui é uma peça de emenda. Caso você precise fazer uma emenda... Qualquer marca na tem linha- isso aqui? Não, isso aqui Quem? é exclusividade da Daikin. É Isso top, aqui, então? bicho, é fantástico. Falou em japonês. Isso aqui... Honda, isso Toyota, o que você acha da marca? Precisa falar alguma coisa? Gente, acabou solda. Isso aqui é maravilhoso. Eu testei aqui, a gente colocou pressão. Não solta, não vaza. E sabe o que é mais legal? Você tá vendo isso aqui, você imagina que aqui tem um flange. Não tem flange. Mas É o- como assim? Você não faz é o flange, tubo- faz nada? É o tubo direto, bicho. Ah. Ele aperta aqui e prensa. Sabe como é que é o nome dessa peça? DGT. O que significa DGT? Daikin Gas Tip. Significa junção, pressão. Ele vai juntar. Ele junta, ele fecha lá e lacra de um jeito, bicho, que já era. Não solta. Tem um procedimento para colocar? Tem. Você tem que comprar a parte, já vem na máquina, como que é, Barão? No caso do VRV Home,
ele vai vir um kit para você com 10 peças. Mas você é obrigado a usar? Só quando tiver emenda. Se necessário, então. Se necessário. Então não necessariamente tem que usar. Não, entendi. Você pode, por exemplo, hoje em dia a gente sabe que vende panquecas de linhas enormes. Calcula, certo? Você compra 1 quilo ali no peso ali e acabou. Acabou. Então você pode usar tudo flexível, Tudo então. flexível, direto e acabou. Então olha a diferença. Já nos Só que vai que acontece. Vai que o cara Se amassou, precisou, o cara em vez de fazer uma amassou um solda, tubo lá e vai ter que tirar aquela com a linha estrangulamento. grande ali, porque aqui ó, entre a caixa de distribuição, na linha toda, né? Entre o evaporador até o condensador, imagina esse condensador aqui, ó, você pode ter 40 metros de linha. Imagina que nesse trecho aqui, ó, esse trecho, sei lá, você tem 20 metros, sobrou mais 20 aqui. Nesse 20 metros você não consegue colocar uma, sei lá, tem muita curva, você não consegue passar. Para não fazer uma solda aqui, e aqui você pode colocar essa pecinha e evitar a solda, a abrasagem. Vem um gabarito, coloca o seu gabarito na tubulação. Primeiro você corta, escareia, escareia por dentro, escareia por fora, deixa ela bonitinha ali. Marca-se o gabarito, você encosta ele tem vários pontos. Você tem que marcar no ponto da bitola do seu tubo. Bacana. Né? Chegou na bitola certa, fez a marcação, você coloca o tubo aqui, não pode entrar amassando. Se tiver alguma coisa errada no tubo, se o tubo tiver oval, não vai entrar certo. Então ele tem que estar tudo certinho. Encaixou, ele tem que ultrapassar a marcação. Não ultrapassou a marcação, tem alguma coisa errada. Fica ligado nisso aí. Depois de uma moção na prática para vocês. Chegou na marcação, vem a rocha aqui, aí ela vai descer essa peça prensando o tubo e a marcação vai aparecer novamente. Entendeu? E você pode puxar, você pode jogar pressão, não solta. Pessoal, então vamos continuar aqui. O pessoal tem medo com relação à instalação de VRV. Pô, não vou instalar esse negócio do certo. Eu nem indico pro meu cliente. É difícil demais. Ô, gente, quebra esse paradigma. Pode instalar sim, é uma área, um mercado que você vai ganhar dinheiro com esse mercado, né, Marão? Então, não precisa com medo. Então a instalação aqui é o público padrão. A pessoa tem um alto padrão, tem condições financeiras melhores. Então, lógico que você tem que preparar para o mercado, tem que capacitar. O cara no apartamento dele custou 2 milhões no apartamento. Ele vai ligar. Sabe que o cara tá preocupado que vai gastar 50 mil. Que é o melhor mercado. Outra coisa, detalhe dessa máquina. Ela tem automação já inclusa na máquina. Você não tem que comprar automação à parte, não. Olha o nível da Pelo conversa. smartphone, hoje em dia, televisão, tudo você não conversa, o celular ali, você liga, desliga. A mesma coisa. Pelo celular, você liga, desliga o equipamento, controla a temperatura, programa o horário de ligar, programa o horário de desligar, a temperatura que ela vai ligar. Remoto, o cara não baixar demais o conta, você consegue limitar. Isso aí pode gerar uma economia de energia. Imagina uma empresa. Minha empregada, ela quando chega aí, ela quer ligar tudo em 18. Vai lá, programa. No escritório também. Coloca para 22. Acabou. Às vezes aquela sensação de 22 graus já tá bacana pra pessoa, que a pessoa pensa assim, não, vou colocar aqui em 18, vai ficar turbinado. Exatamente. Não tem necessidade. Exatamente. Isso aí. Então assim, o fluido refrigerante veio aqui, distribuído, líquido, alta pressão, temperatura, no dispositivo de expansão está dentro do evaporador. Então, cada evaporador tem sua válvula de expansão eletrônica, tá? Isso. Então, a mesma coisa do capilar, porém é uma válvula de expansão eletrônica. Ela vai alterar a variação do fluxo, ela vai abrir ou fechar de acordo com a necessidade de cada ambiente. Exatamente. É individual. Então, ela circula por aqui, absorve calor, passa de líquido para vapor e volta para o condensador. Então, um detalhe interessante, esse equipamento ele aguenta até 30% acima da capacidade dele. Boa! Então, se ele é de 60 e eu consigo aumentar mais 30%, eu vou aumentar aqui mais 18, né? Mais 18 mil. Então ele vai para 78 mil PTUs, tá? Detalhe que essa máquina, você pode colocar até esse VRV Home, você pode colocar até 6 evaporadores, tá? Capacidade mínima 50% da capacidade do condensador. Então você pode comprar um condensador, instalou 3 agora, depois mais 3. Não tem problema. Agora, por enquanto, só Raywall até 24 mil. Isso. Então aqui, ó, tem mostrando essa capacidade. Vocês vão dar para ver, mas eu vou ler para vocês. Você tem ela até da condensadora, tá? Condensadora até 38.200 ou 47.800 e 54.600. Lembrando que você pode trabalhar com simultaneidade até 30% acima dessa capacidade, tranquila, sem medo. Isso aí. Bom, com relação à parte elétrica, o pessoal tem muito medo, Barão, com relação à parte elétrica. Então, a parte elétrica, como que funciona a alimentação, Barão? Dá uma palhinha pro pessoal aqui. Bom, gente, a condensadora, ela é monofásica, tá? Então, não precisa tirar 3 fases, não? Não, ela é 60. Ah, meu apartamento não é trifásico, tem problema? Fino. Tranquilo. Esse é o cliente. Boa. Tá? Isso é uma grande dificuldade. Às vezes você está com um equipamento grande, mas no cliente não tem. Não tem que mudar o padrão todo.
Nesse caso aqui não. É um equipamento de baixo consumo, tá? O copo dele é maravilhoso e entrada fase no caso aqui do Sudeste. No Nordeste, fase neutro 220. Tem que chegar a tensão 200, pessoas duas fases tem que dar 220. Tá escrito monofase. Não, a tensão de trabalho 220, não importa se é fase neutra ou fase. Exatamente. É 220. Aqui em Belo Horizonte, duas fases são 220 volts. Você vai no Nordeste, fase e neutro 220 volts. O que importa é a tensão de chegada. Isso aí. Bom, vamos lá. Aí chegou na condensadora. Na evaporadora, Barão, na evaporadora a gente tem um consumo de energia muito baixo, a corrente dela chega a ser 0,7, 0,8, depende da capacidade do equipamento, então a amperagem baixa. Você vai botar um disjuntor para cada? Você pode, só que ele vai estar protegendo o quê? Vai botar um disjuntor grande que não vai proteger. Seria mais para uma manutenção, para você ter uma coisa individual. Para facilitar, né? Para facilitar a manutenção individual do equipamento. Então eu posso colocar um disjuntor para várias condensar em todos os evaporadores também? Não, você não pode misturar o disjuntor da condensadora com das evaporadoras, não. Você pode colocar um disjuntor para várias evaporadoras ao mesmo tempo, fazer um circuito único, igual eu estou colocando aqui, ó, com várias entradas 220 aí. Então aqui é muito simples, né? Então aqui, ó, a única coisa que você não pode fazer, não deve fazer, é o seguinte. Imaginamos aqui está a condensadora, saiu da condensadora, você vai então em cada evaporador. Imagina os 4 evaporadores. Você veio para cá, F1, derivou de F1 aqui, F2, aqui e vai F1 aqui. Depois F2 é a mesma coisa. Exatamente. Mas esse aqui está mais próximo, eu não posso puxar aqui não, ó. Não pode. Então aqui ramificou 3 cabos. Pô, mas está pertinho, dá na mesma colocar aqui, emendar aqui, você não deve fazer isso, porque vai dar pode ser até que na hora funcione, mas depois vai dar um erro de comunicação. Você vai ficar louco lá procurando, vai ficar ligando para Daikin, falando que não fez emenda, que não tem pé de galinha, que não tem. E os caras vão tentar te ajudar lá, mas não vão conseguir porque você fez o procedimento errado. Eu tô falando a verdade, trabalha certo. Não inventa treta aqui não, porque aqui não aceita desaforo. Pessoal, faça da forma correta. Equipamento correto é sem derivar, mesmo se tem que dar a volta, não tem problema. Então, vou aqui primeiro, depois eu mesmo. Calcula o material certo na obra que não vai dar errado. Entendeu? Outra, meio aqui, ó. O cabo ficou curto, vou fazer. Vou emendar. Véi, você vai tirar tira o cabo todo e passa o cabo inteiro de uma máquina até a outra. Então, não faz emenda. Não, mas eu soldo, eu estanho. Véi, não faz, porque ali é uma resistência que você está criando e vai gerar um erro lá na frente, é pulso. Então, só simulando aqui, então, eu tenho a condensador aqui, F1 e F2. Opa, cheguei na primeira máquina, F1 e F2, derivei, fui para a segunda, depois fui para a terceira. É isso aí. Então, sem emenda, sem derivada aqui, cheguei no meio aqui, de parte para cá e para cá. Não, negativo. Não. Isso aí, pessoal, então assim, repara que é bem simples, porém, tudo fica fácil depois você conhece. Para isso tem que conhecer, tem que estudar, tem que capacitar. Exatamente. Então, um bom profissional, o que eu falo é o quê? Conhecimento, ferramentas adequadas. Você vai no médico, vai consultar, tô com dor aqui, peraí. Deixa eu ver o que você tem. Vamos operar você aqui, vamos arrancar isso aqui. Não é mediúnico, não. Olha o peito dos caras, vamos ver se tá quente, tá frio assim, mano. Não é. Tem que colocar instrumentos, tem que ter ferramentas adequadas. Fluido refrigerante é com balança, é pesado, é por qualquer massa. fluido posso colocar? Não, gente. Bota um xing-ling da vida? De qualidade. Desconfiou, não coloca, porque você vai ter problema. Um splitão antigo, ou ainda tem no mercado, ele vem com visor. Sim. Você já observou que mesmo você calculando por massa, o certo é você deixar aquele visor sem bolha? Sim. Câmara frigorífica faz assim. Principalmente se for fixo. Claro. Porque o inverter pode dar alguma variação e aí pode variar. Mas o fixo é certeza. Se está borbulhando, você não colocou a massa correta. Tá faltando fluido refrigerante ali, ou tá vazando em algum lugar. Boa. Entendeu? Boa comparação.